Segue falando sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos agora, que está registrando uma queda na procura por compradores estrangeiros. Em Miami, essa queda está concentrada no segmento de condomínios, justamente o tipo de imóvel historicamente mais procurado por brasileiros. Para entender o que está acontecendo nesse cenário, a gente conversa agora ao vivo com a Duda Harriot, comentarista de mercado imobiliário, que veio presencialmente de novo conversar com a gente. Bem-vinda, Duda. Boa tarde. Obrigada, Muriel. Boa tarde. Vamos contar então um pouco do que está acontecendo, né, nos Estados Unidos. De fato, a gente está observando uma queda e quando a gente olha, né, o período que foi analisado, ele foi, na verdade, ali de março de 2025, abril de 2025 a março de 2026, tá? Foi uma pesquisa feita pela National Association of Realtors, que é uma entidade de classe, então, assim, a gente está falando de uma pesquisa, não é censo. Mas lá nos Estados Unidos eles sempre tiveram essa cultura de transparência, né, muito maior. Então a gente olha essa queda significativa ali em termos de valor, batendo praticamente 19% comparado com o período anterior, né? Mas quando a gente vai olhar Miami especificamente, a gente vê na verdade uma alta de compra de estrangeiros, ali de 42%. Totalizando ali, também é uma pesquisa, né, dessa entidade de classe voltada ali para Miami especificamente. E aí, quando a gente olha para Miami, a gente está vendo, na verdade, dois tipos de mercado. A gente olha o mercado de condomínios e olha o mercado de casas. E o mercado de condomínios, que é, como você bem falou, um produto que historicamente sempre foi procurado mais por brasileiros, né, principalmente brasileiros de classe média alta, que tinham casas de veraneio em Miami e tudo mais, ele é um produto que, ao longo dos últimos anos, passou por algumas dificuldades por conta de incidentes que tiveram lá fora. Então, ficou mais caro para manter esse ativo por lá, né? Então, as taxas, o seguro explodiu lá no sul da Flórida também. Então, assim, a gente vê que esse tipo de ativo acaba sendo um pouco mais prejudicado, tanto que você vê que o estoque dele fica parado ali numa média de 13 meses, enquanto casas estão explodindo. A gente está falando de um mercado de vendedor quando a gente olha para casa, porque o estoque está caindo, o preço está subindo, então está melhor para o vendedor. Quando a gente olha para o condomínio, a gente está vendo que está melhor para o comprador, porque o negócio está um pouco encalhadinho ali, né? E é muito curioso, Duda, você trazer esse dado pra gente, falando sobre compra estrangeira especificamente, o quanto que ela caiu nos Estados Unidos como um todo, caindo 19,1%, mas se a gente faz esse recorte lá no sul da Flórida especificamente, na verdade subiu a compra de estrangeiros 42%, como você trouxe pra gente. Tem alguma explicação do porquê que tem essa diferença tão grande assim? Por que o sul da Flórida tá chamando tanta atenção nesse caso? Eu acho que, na verdade, o dado que é interessante aqui, que me fez parar em cima dessa pauta, foi o seguinte: por que se a gente olha, a gente faz o recorte de tempo e a gente vê que o dólar ficou um pouco mais acessível, ou seja, se ele fica um pouco mais acessível, fica mais barato para as pessoas, para os estrangeiros comprarem nos Estados Unidos. Por que essa compra diminuiu, né? Então, eu acho que a gente tem, na verdade, aqui uma diferença de acesso. A gente não tem um problema só de preço, que é o preço de prateleira. Ficou mais caro para você manter imóvel lá fora, tá? E aí, quando a gente olha para Miami especificamente, a gente está vendo... a gente está vendo um público ali que está comprando um tipo de ativo com um objetivo que parece ser um pouco diferente. E aí alguns indícios que a gente tem sobre isso são, na verdade, o fato, né, dessas compras estarem sendo feitas com um número de visita muito menor. Então, você vê que 65% das compras de estrangeiros em Miami, elas foram feitas com 2 visitas ou menos. 10% dessas compras foram feitas sem visita alguma. E a mediana, especificamente do brasileiro, em relação aos valores pagos em Miami, em ativos imóveis lá, ela está em quase $800 mil, versus o valor de $450 mil, que é a média do condomínio em Miami-Dade County, né? E o que isso significa na prática? Que o brasileiro, ele não saiu de Miami, ele não deixou de comprar ali, mas ele deixou de comprar o produto que historicamente ele comprava. Então agora ele não está comprando mais, né? Ele está comprando mais caro. Ele saiu de um produto de prateleira para um produto que está ali de $800 mil, que parece
né, me faz crer aqui que é mais uma estratégia de patrimônio que uma estratégia ali de ter um ativo para passar férias e tudo mais, sabe? E é muito curioso, porque olhando para o preço mediano pago pelo brasileiro no sul da Flórida, a gente está falando de 777 milhões, na verdade, $1.000, na verdade, né? Seriam 4 milhões de reais. Por que esse ticket médio do brasileiro já é tão alto assim? Porque ele já parte de $777 mil, né? Então, porque, na verdade, a percepção que eu tô tendo aqui é que esse cara, o brasileiro, na verdade, ele tá colocando esse dinheiro lá fora não com o objetivo de comprar uma segunda residência, mas sim com o objetivo de diversificar patrimônio, né? Porque, pensa, pra você tirar o dinheiro daqui para você colocar lá fora, né, com a Selic do jeito que ela tá, você vai fazer isso muito para você diversificar, né? Não é uma estratégia ali muito de quem quer tomar muito risco, sabe? Exatamente. A gente pode falar que o brasileiro ele está desistindo de Miami ou Miami está ficando muito caro, Estados Unidos está ficando muito caro? Como é que você enxerga esse cenário? Eu acho que, na verdade, a gente não pode falar que ele está desistindo de Miami, não. A partir do momento que ele está investindo mais dinheiro lá, ele está colocando, né, acima da média do produto de prateleira que Miami oferece, que é o condomínio de $450 mil, a gente vê que ele pode até, obviamente, né, não estar comprando tanto quanto ele já comprou, porque existem esses custos de manutenção do ativo lá fora, como o seguro, como todas essas taxas, até as questões de dificuldade de visto, de viagem, que a gente viu, né, que estão impactando, mas ele continua aplicando lá e continua aplicando mais dinheiro do que ele aplicava antes, sabe? Então, acho que, na verdade, ele está só comprando de maneira diferente em Miami. Aquele objetivo de ter uma segunda residência, na verdade, para mim, me parece mais agora comprar uma moeda com endereço, entendeu? Perfeito, faz todo sentido. E aí aproveito para te perguntar também, que tipo de dica o brasileiro que pretende comprar, por exemplo, uma casa ou condomínio, enfim, como um todo, um apartamento talvez, em Miami precisa seguir para poder fazer esse movimento de forma segura, levando em consideração todo esse cenário que a gente está acompanhando aqui e está comentando. Legal. Eu não posso dar dica de investimento aqui, mas eu acho que, pensando do ponto de vista imobiliário, a gente sempre olha para o tipo de mercado que a gente está lidando, né? Então, você vê que essa mudança do brasileiro de investir mais em residências e menos em condomínios, que é o produto que, historicamente, nos Estados Unidos, ele está deixando de ser o produto de prateleira, é um produto meio que está alagado, afundado, né? Você vê que o brasileiro está colocando esse dinheiro num produto que tem um mercado de vendedor, ou seja, é um produto que está vendendo rápido, é um produto que o preço está subindo e o vendedor tem mais poder de barganha. Então, se você investe num tipo de ativo como esse, ele é um investimento que parece fazer mais sentido. Então, quando você vai olhar, por exemplo, para Miami, você vai precisar olhar esse mercado e ver, tá, tudo bem, eu estou investindo num mercado que é um mercado de comprador ou de vendedor. Se o meu objetivo é ter patrimônio e eventualmente liquidar isso em algum momento, eu quero colocar dinheiro num tipo de ativo que ou ele vai ficar rendendo na minha carteira e quando eu quiser me desfazer dele eu vou ter um retorno significativo e por isso eu preciso olhar para esse tipo de mercado, que é, por exemplo, o mercado de casas que está indo super bem com uma venda de estoque de 5 a 6 meses. É muito impressionante. E até aproveito para te perguntar também se, na sua avaliação, esse movimento que a gente vê especificamente em Miami é algo muito pontual ou já é algo estrutural? E pode ser um movimento geral como um todo, de compra de estrangeiros, mas também na sua avaliação com relação ao recorte dos brasileiros também. Olha, quando a gente olha para os Estados Unidos de maneira geral, e quando a gente fez esse comparativo de aumento e queda, né, Estados Unidos como um todo, a gente está pegando todos os estrangeiros, a gente não está pegando só brasileiro, né? Perfeito, A gente está pegando muita gente que costuma investir lá e a gente vê que, na verdade, existe, né, essa queda, como a gente mencionou, nos Estados Unidos de maneira geral por questões mais estruturais, mas em Miami especificamente eu entendo que esse mercado ele continua sendo atrativo por motivos diferentes e aí a gente consegue ver por conta desse investimento que ele está mais alto do que ele sempre foi em termos de valor agregado, porque quando a gente fala de mediana, a gente está querendo dizer que mais da metade das pessoas pagaram um valor acima de $777 mil por um ativo. E brasileiros? E antigamente eles pagavam 450 mil, né, que era o produto de prateleira deles, que era o condomínio. Então a gente vê, na verdade, essa mudança da escolha do ativo, sabe? Não que o mercado necessariamente tenha se tornado um mercado ruim, muito pelo contrário. E a gente consegue traçar já um pouco do perfil desse consumidor brasileiro que faz essa compra, que vai para Miami especificamente? Olha,
existem várias estruturas, né, para você investir lá fora. Você pode investir através de entidades específicas, você pode investir através da sua pessoa física, inclusive tem algumas dificuldades, né, para a quantidade de brasileiros que investem na pessoa física lá fora, porque eu não sei, eu acho que eu não cheguei a mencionar, mas tem um outro custo que ninguém presta atenção e uma conta que não é levada em consideração, que é a isenção de herança. Então, assim, quando você está falando de um brasileiro que não é residente nos Estados Unidos e tem um ativo lá, essa isenção de herança é de $60 mil. Quando você pega de um americano, a isenção de herança que ele tem é de $15 milhões. Então, quando você vai, né, pegar um ativo desse para investir na sua pessoa física, você vai passar para a família, sua família está herdando uma conta antes mesmo de ter o acesso àquela casa. Então, essa pesquisa que foi feita, ela foi feita com brasileiros comprando imóveis em nomes próprios. Às vezes, o número, inclusive, de brasileiros pode ser um pouco maior, porque muitas vezes você vai fazer esses investimentos lá fora, você usa alguns tipos de entidades, né? Trusts, LLCs e etc. Então, assim, existem algumas estratégias de planejamento e tributárias que não é minha especialidade aqui, mas que permite que as pessoas possam investir de maneira mais inteligente lá fora, sabe? Muito legal. Duda Heriot, nossa comentarista de mercado imobiliário, obrigada mais uma vez pela conversa, por explicar um pouco sobre esse movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Obrigada a você, Muriel. Obrigada. Beijo.